Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser sobre etnocentrismo e relativismo cultural. Mas o que é isso, professor? Então, na verdade, são duas formas que nós podemos ter, duas posturas que nós podemos ter diante do contato entre culturas diferentes, Como assim, professor? Diante, por exemplo, do contato seu com seu colega que senta do seu lado. Ah, mas ele foi formado na mesma cultura que eu, ele mora no mesmo país, na mesma sociedade, na mesma cidade, Tudo bem, mas de repente a sua cultura familiar tem diferenças com a cultura familiar dele, E aí, diante dessas culturas, como você reage? Aí nós temos duas formas que nós vamos falar hoje, que são o etnocentrismo e o relativismo cultural. O etnocentrismo é uma postura que por muitos e muitos anos na história foi utilizada, como forma de domínio de uma cultura, de uma etnia sobre a outra, Nós temos vários exemplos ao longo da história e temos esse exemplo também aqui no nosso país, Quantos portugueses chegaram aqui no Brasil e encontraram os indígenas e eles falaram assim para os indígenas: olha, nós vamos ensiná-los a serem humanos, Diante das diferenças das culturas que eles encontraram, eles classificaram os indígenas como inferiores. Então, eles falaram: vocês a partir de hoje vão falar a nossa língua, vocês vão comer da forma que a gente come, se vestir da forma que a gente se veste, vocês vão ter a religião que nós temos, Porque a nossa cultura é melhor que a sua, é superior à sua, então nós vamos ensiná-los a serem humanos. Isso é etnocentrismo. E isso não acontece, só entre culturas diferentes, de países diferentes, mas como eu disse, pode acontecer com você e seu amigo aí do lado. Se, no caso, você, diante das diferenças entre você e seu amigo, resolver achar que a sua forma de viver, a sua cultura familiar, a sua forma de pensar, a sua religião, a sua orientação sexual, a sua forma de vestir, o seu sotaque, sua forma de falar é melhor que a do outro, E você querer impor sobre o outro. Isso é etnocentrismo, É uma postura que não prepara as pessoas para o respeito, É uma postura que incentiva as pessoas à intolerância, Não à tolerância, E tanto é que ao longo da história nós tivemos aí vários exemplos históricos, onde nações, etnias, culturas se colocaram acima de outras, Nós tivemos o caso aqui do Brasil, que nós demos o exemplo, que eu dei o exemplo logo agora. Nós tivemos também o caso da escravização lá na África, onde os europeus chegaram e simplesmente se acharam donos do lugar, donos dos recursos, donos das pessoas, como se as pessoas fossem objeto e não humano, Resolveram tratá-los da forma que eles achavam e não da forma que um humano merece, e tratando-os como coisas, como utensílios, como instrumentos para enriquecer, Trouxeram esses escravos para o Brasil em condições totalmente subhumanas, exploraram essas pessoas, que não eram escravos, mas foram tratados dessa forma, como objetos, como coisa, e tudo em busca de um interesse maior dessa cultura europeia, Dessa cultura aqui no caso do Brasil, portuguesa, e outras aí que estiveram envolvidas ao longo dessa história, Então, assim, o etnocentrismo não tem nada de bom, professor? Ele tem elementos positivos, como, por exemplo, ele pode guardar lá elementos da cultura originais, que não se misturaram com outras culturas. Tá, legal. Só que vale a pena correr o risco da intolerância? Vale a pena correr o risco da violência? Vale a pena? Nós temos as formas mais extremas de etnocentrismo na história, como, por exemplo, o infeliz episódio da nossa história, que foi o nazismo,
né, o fascismo. Então, o cúmulo que chegou, né, uma sociedade, uma cultura, uma etnia de se achar tão superior à outra a ponto de acabar com ela, né, a ponto de tratar daquela forma que trataram com o objetivo de simplesmente erradicá-la, né, acabar com outra pessoa que tem em si uma diferença da sua cultura. Então o etnocentrismo mostrou ao longo da história que ele é uma postura muito perigosa, né? E em contrapartida, né, e felizmente surgiu o relativismo cultural, que é uma outra postura que nos inspira, pelo contrário, a tolerância, que nos inspira ao respeito, à convivência, né? Como eu falo aqui para vocês sempre, você não precisa achar bonita a roupa do seu colega, você não precisa achar bonito o cabelo do seu colega, não precisa concordar com a orientação sexual dele, com a religião, etc. Você só precisa respeitar, né? E o relativismo cultural, ele vem nos trazer essa postura do respeito, dando valor a cada cultura em si, né? Ele traz a ideia de que nós nunca vamos realmente conseguir entender cada cultura, porque até o nosso cérebro, né, fisiologicamente, fisicamente, ele é formado ali pelos estímulos da cultura, né? Uma criança que está aprendendo a falar português, ela desenvolve certas áreas do cérebro. Uma criança que está aprendendo a falar russo, ela desenvolve outras áreas do cérebro, né? Então a cultura também nos influencia fisicamente, né? Então, assim, saber realmente quais são as características, qual é a lógica, qual é o sentido, o que é ser de outra cultura, nós nunca vamos saber. Porque nós fomos formados em uma cultura e nós entendemos da nossa. Por isso que nós devemos apenas respeitar a outra, né? Respeitar os processos históricos que ela passou, as situações, as ocorrências, né, que aconteceram ao longo de sua formação, produção e reprodução, né, resistência e transformação, e entender que cada uma traz em si a sua história, cada uma traz em si os seus próprios significados, que a gente pode até tentar entender, né? Existem antropólogos que moram aí anos em outras culturas, que são admiradores, que querem ter aquela sensação de como seria viver naquela cultura, né? Mas de fato, eles nunca vão entender o que é, né, o ser nascido, formado, crescer naquela cultura. Tudo bem, e tudo bem porque eles apenas promovem ali o respeito, promovem ali a igualdade, né? Então o relativismo cultural é uma postura que nos traz a reflexão para a nossa vida no dia a dia, né? Para a nossa vida aqui na sala de aula, para a nossa vida com o seu colega que você passa aí tantas horas, né, ao longo do ano, ao longo do dia, próximo dele. Às vezes você convive mais com o seu colega que é diferente de você do que com a sua própria família, né, que é onde você foi formado, que é onde está ali a sua identidade desde criança, né? Então, assim, é muito importante que a gente traga o relativismo cultural como uma postura para o nosso dia a dia, entendendo que ele é apenas uma postura de respeito, de convivência pacífica. Tá bom, pessoal? Até mais!